Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Você está no canal Abraão Santana, a voz da esquerda no Brasil. Hoje é dia 24 de setembro de 2025. Estamos chegando aqui para mais um vídeo. No primeiro momento quero agradecer a cada um de vocês, novos inscritos, né? Somos 2.880 novos inscritos aqui, né? Estamos aproximando aí de 3.000 inscritos. Dá uma paradinha aqui, já volto. Voltamos aqui. Agradecer a cada um dos novos inscritos, né? São 2.880 inscritos agora, né? Estamos aproximando aí de 3.000 inscritos no canal. Sejam todos bem-vindos, né? Nós falamos de política aqui todos os dias, seja vídeo, seja shot, seja ao vivo, lives ao vivo, à noite, todos os dias, né? Agradecer a cada um que vai chegando, que vai fortalecendo o nosso canal, né? Nós sabemos aí que não é muito fácil fazer um canal sem estrutura, né? Sem condição nenhuma, mas depois de muita luta, muita correria, a gente conseguimos chegar à monetização do nosso canal, né? Que a semana passada a gente conseguiu monetizar aqui o nosso canal. Então todos sejam bem-vindos. Lembrando vocês que vocês podem colaborar com o nosso trabalho aqui, né? Nós deixamos o Pix aqui em todos os vídeos, né? É o jeito mais fácil aqui de fazer a colaboração e ela vem diretamente para o apresentador. A outra forma também que você pode colaborar com o nosso canal é pelo Programa Valeu, né? O Programa Valeu que tem valores variados entre R$2 e R$10 ou até mais, você que decide quanto quer colaborar com o nosso trabalho. E também o clube de membros, né? Você pode se inscrever no nosso clube de membros, né? Assinando o canal, né? Tem várias aqui vantagens para quem é assinante do canal. Então você é bem-vindo. E também nas lives ao vivo você pode colaborar com o nosso canal no Superchat, né? Mandando mensagens pagas ali para que a sua mensagem seja destacada aqui na nossa live. Então é isso, minha gente. Falando isso, dito isso, vamos ao assunto do dia. Hoje voltamos novamente, né? O nosso assunto do dia para Eduardo Bolsonaro, né? Vocês sabem que Eduardo Bolsonaro está fora do Brasil, já faz aí 7, 8 meses aí que ele está nos Estados Unidos, né? E ele é deputado federal pelo estado de São Paulo, né? E ele tirou uma licença aí de 120 dias para ficar lá nos Estados Unidos, tramando contra o Brasil, né? Tramando contra a soberania nacional, né? E agora a coisa começou a azedar pro lado de Eduardo Bolsonaro, né? Porque nesse meio tempo ele conseguiu para o Brasil uma taxação de 50% nas empresas brasileiras, nos produtos brasileiros, né? Ele conseguiu aí uma tentativa de intervenção no Supremo Tribunal Federal, tentativa porque não conseguiu, né? A intervenção que o Donald Trump tentou fazer em cima do judiciário não colou, né? Porque isso não é cabível, né? O ministro Alexandre de Moraes foi sancionado pela tal da Lei Magnitsky, né? Mas agora, por final, essa semana mesmo aqui, o governo americano sancionou também a esposa do então ministro da corte, Alexandre de Moraes. O que acontece? Acontece o seguinte, que a coisa azedou, né? O negócio entornou para Eduardo Bolsonaro. Na semana passada, a galera do PL, lá a turminha do grupo dele, resolveu fazer a indicação, né, de Eduardo Bolsonaro para líder da minoria, né? Isso na tentativa de salvar o mandato dele, porque ele está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, né? E tá correndo falta, né? Depois que venceu o prazo da licença de 120 dias dele, ele tá correndo
tá correndo falta na conta dele. E a partir do momento que der um terço das faltas, ele pode perder o mandato por falta. E a galerinha então tá correndo contra o tempo para tentar, né, salvar o mandato do Eduardo Bolsonaro. Acontece o seguinte, né? O Hugo Mota está muito irritado com essa situação, né? E a indicação então do grupo do PL, que indicava Eduardo Bolsonaro para ser líder da minoria lá na Câmara dos Deputados, simplesmente foi rejeitada. Ela foi rejeitada pelo Hugo Mota, né? Então ele está correndo o risco de perder o mandato por falta, né? Que é que é o mais provável que venha acontecer, mas também em outra frente, né? Em outra frente, ele foi levado para o Conselho de Ética, né? Por causa da situação dele das atuações dele nos Estados Unidos contra a soberania nacional, contra as empresas brasileiras. Então, Eduardo Bolsonaro se encontra nos Estados Unidos, né, desde o mês de fevereiro deste ano, né, e ele está exclusivamente lá para tentar intervir no processo que levou o pai dele à cassação, né. O pai dele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, né, por tentativa de golpe, por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, né, e ele foi para lá para poder intervir, né, buscar intervenção estrangeira no nosso país, para poder tentar salvar o couro do pai dele da cadeia. Mas não deu certo, né, Xandão não redou nem 1 milímetro, né, e o Eduardo Bolsonaro agora está mais enrolado ainda do que antes, porque ele foi aberto um processo de obstrução de justiça, aonde corre nesse processo o Paulo Figueiredo, aquele outro safado também que mora lá nos Estados Unidos, né? E aí esse Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro também. Tem mais gente que pode ser incluído nisso, inclusive o Malafaia, né? O Malafaia agora baixou a bola, né? Não tá mais gritando ao vento, né? De vez em quando que ele aparece ali dando umas babosadas, mas ele também pode ser incluído nesse inquérito aí de obstrução de justiça. Pode não, eu acho que já foi até incluído, né? O Malafaia também está nessa lista. Então o que acontece? Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos para tramar contra o Brasil, né, está fazendo um esforço muito grande, um esforço para poder retomar as atividades do Congresso Nacional, mas de lá dos Estados Unidos. Ele quer exercer o mandato dele de deputado federal pelo estado de São Paulo, lá dos Estados Unidos. Vê se pode um negócio desse, minha gente. Vê se pode um negócio desse. O cara tá me fazendo uma coisa dessa, né? Ele tá lá nos Estados Unidos e quer exercer o mandato dele, quer ganhar dinheiro público, né? Que ele tá, siga de passagem, que ele tá ganhando. Ele recebeu agora esse mês 17 mil reais, quase 18 mil reais, como deputado federal lá nos Estados Unidos, porque desconta aí as faltas, né? E ele continua ganhando dinheiro para tramar contra o Brasil, para buscar intervenção contra a soberania brasileira, tudo em intuito de livrar o couro do pai dele da cadeia. Mas não adiantou, não resolveu nada, e ainda digo mais, né? O Eduardo Bolsonaro vai acabar na cadeia, vai acabar preso, porque ele está tramando contra o Brasil nos Estados Unidos, ele está usando dinheiro público para fazer essa trama, para ser mantido lá nos Estados Unidos e para fazer essa trama contra o Brasil, né? E esse processo pode levar à prisão dele, né? O Supremo Tribunal Federal, acho que o Xandão, né, abriu prazo essa semana, ele tem 15 dias para se defender, né? O Figueiredo também, aquele safado que tá lá nos Estados Unidos, aquele ditadorzinho de meia merda também, tá nos Estados Unidos, ele também está incluído no processo, né? Então ele está contando o prazo, eles precisam se defender em 15 dias sobre as acusações que a PGR está fazendo contra eles, né? Por atentado à soberania nacional, por atentado tentar
obstruir a justiça, né? Então ele tem 15 dias para se defender. E caso ele não consiga fazer isso, não consiga apresentar a defesa dentro do prazo normal, o processo pode correr a revelia, né? E se for condenado, será emitido mandado de prisão para Eduardo Bolsonaro e para o Paulo Figueiredo, né? São dois pilantras que estão lá tramando contra o povo brasileiro. O cara diz que está numa ditadura, que o Brasil é uma ditadura, né? E que o Brasil não tem condição de sobreviver. Ele está alegando que ele está nos Estados Unidos porque aqui não tem condição dele se manter em segurança, né? O Eduardo Bolsonaro. O cara é tão pilantra, sem vergonha, né, que largou o mandato dele aqui para ir para os Estados Unidos para poder tramar contra o povo brasileiro, tramar contra o Supremo Tribunal Federal, contra o Brasil, para salvar o couro do vagabundo do pai dele, né? O Hugo Mota, que já está queimado, né? O Hugo Mota, que não tem moral nenhuma, já falei para vocês aqui, que é um deputadozinho meia peteca, né? Ele deu até que enfim deu uma dentro que barrou a indicação dele lá para líder da minoria do pessoal do PL. Então era o mínimo que deveria fazer, né? O Hugo Mota está em maus lençóis, ainda depois dessa PEC da blindagem que aconteceu na semana passada, né? A situação do Mota já não era boa, né? A situação do Mota já era terrível, porque o cara é muito fraco, não tem autoridade nenhuma, né? E agora ele tenta aí melhorar, salvar alguma coisa para poder ver se ele consegue salvar pelo menos o mandato dele, né, na próxima eleição. Que eu duvido muito, porque o povo lá do Ceará não tá nem um pouco, da Paraíba, não tá nem um pouco feliz com ele, devido a essa palhaçada aí dele ficar jogando nos dois times e não consegue fazer nada nem aqui nem lá. Então, Hugo Mota também é outro que sai queimado dessa história, né? Eduardo Bolsonaro puxa o Hugo Mota pro furacão, né? Puxa, e agora também até o Alcolumbre, essa semana passada, deu uma entrevista falando que agora ele vai começar a responder. Vai responder à altura, que ele vai se defender, vai defender a soberania nacional, vai defender o Brasil, porque não é possível que um cidadão tá nos Estados Unidos, eleito pelo estado de São Paulo, ganhando dinheiro público para tramar contra o Brasil, né? Então assim, o Alcolumbre ainda consegue né, ter a grandeza e o tempo suficiente, né, para poder se livrar dessas amarras ao qual o Eduardo Bolsonaro vem trazendo para os parlamentares do Brasil. Agora eu quero ver como que vai ficar, né? Porque no dia de ontem, teve o discurso do Lula na ONU, né? E o presidente Donald Trump ficou todo celerepo, né, pro lado do presidente Lula, né? Diz que gostou do Lula, conversou com o Lula 30 segundos e diz que já está apaixonado pelo Lula, né? Que gostou dele, que vai fazer negócio com o Lula, porque as coisas estavam tudo parado, tudo travado. Mas estava por causa culpa deles mesmos, né? Culpa dos americanos, né? Que fica dando ouvido para vira-latas, traidores da pátria, igual Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, agora que o Trump teve lá um contato direto com o presidente Lula, né, já falou que quer uma reunião com o Lula na próxima semana para poder resolver os assuntos dos dois países. Então, o Donald Trump não é tão burro assim, né, não é tão burro igual a gente imagina, porque ele sabe que ele está sendo pressionado nos Estados Unidos, ele está sendo pressionado pelo povo americano, que os prejuízos são imensos, porque o povo brasileiro parou de vender para os Estados Unidos, né, por causa da babaquice dessas taxação que trouxe mais problema para os Estados Unidos do que para nós aqui no Brasil, né? Então eu acredito que um encontro do Lula com o Donald Trump vai sim colocar as coisas em ordem. O Brasil vai ter a relação restabelecida com os Estados Unidos, né? E o Brasil com certeza voltará a vender para os Estados Unidos, que é o que os dois países querem que aconteça, né? Mas caso o Donald Trump resolva meter o pé na jaca e não ter essa conversa e não restabelecer com o Brasil, é mais prejuízo para os Estados Unidos do que para nós, porque o nosso país já recolocou todas as exportações para todos os outros países que estavam precisando de produtos brasileiros e com preço ainda melhor, né? Até 25% mais bem pago, mais caro para os outros países. Então os Estados Unidos dá um tiro no pé, né, quando ele foca no Brasil,
quando ele mete uma taxação de 50% em cima do Brasil, injustificável, digo-se de passagem, porque o Brasil, na balança comercial, ele compra muito mais do que vende nos Estados Unidos, né? É mais de 400 bilhões de reais a mais que o Brasil tem na balança em favorável aos Estados Unidos, né? E aí o Donald Trump, por causa de um vira-lata, de um traidor, de um aspirante de ditador, né? Mira contra o Brasil, né? Uma taxação de 50%, trazendo vários problemas para o povo brasileiro. Então essa conversa com o Donald Trump e o presidente Lula pode colocar isso tudo em panos brancos, né? Tudo isso pode ser resolvido e o Brasil volta a ter a paz que precisa, né? Mas enquanto isso precisa colocar esse Eduardo Bolsonaro na cadeia, esse pilantra do Paulo Figueiredo na cadeia também, para que eles possam pagar pelos crimes cometidos contra a soberania nacional. Então é isso, minha gente. Vamos encerrando o nosso vídeo por aqui para não ficar muito longo, né? A gente já falou que nossos vídeos vão ser um pouco menor e eu quero contar com vocês para assistir, divulgar, comentar os nossos vídeos aí. Ok, minha gente? Só lembrando mais uma vez que eu tenho um canal 2 que é o Aventuras de Abraão Santana. Se inscreva lá, @Aventuras Abraão Santana, para que a gente possa monetizar aquele canal também nos próximos meses. Pessoal, minha gente, um beijo do gordo e até o próximo vídeo.